O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, noite de segunda-feira, noite de podcast Poderosamente. Você que está aí, seja muito bem-vindo à Nova TVI em mais um episódio aí do nosso podcast. Hoje tá mais do que especial, porque a gente vai trazer um tema aqui que é muito importante, que é a união das mulheres, né? Acho que a gente está precisando muito disso. Então, você que está aí, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha tido aí um mês de janeiro incrível e que fevereiro seja melhor ainda. E eu quero começar agradecendo a Marilene, que é minha parceira aqui do podcast. Ela trabalha com os suplementos da Impera Verde, então faz um super atendimento, é uma pessoa incrível, então ela não quer só te vender algo, ela quer fazer uma consultoria com você, entender a tua necessidade para depois te fornecer aquilo que você precisa. Então, ó, um beijo para Marilene, e você que assiste o podcast e tiver precisando de suplemento, a gente está sempre precisando, procura lá a Marilene da Impera Verde, pega comigo o número, porque você tem um desconto quando você fala que é aqui no podcast. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que é muito especial, além de eu admirar muito como uma profissional, né? É uma profissional aí muito competente. Acho o trabalho dela incrível, indico mesmo, porque quando eu gosto, vocês sabem como é que eu sou, eu indico para todo mundo, até quem não pergunta, eu falo, você faz terapia, então você precisa, vou te passar o contato de alguém. Então, acho que terapia é vida, gente, acho que quem não faz terapia precisa fazer, porque a gente vive momentos aí de muita correria, as pessoas estão sempre correndo, e eu pergunto, correndo para onde, fazendo o quê? Né? Então, a terapia, ela te ajuda a voltar para você, a se reorganizar, a organizar a tua mente. Então, ela é nota 1000, então assim, falo na frente, falo por trás a mesma coisa, porque profissionalmente eu acho ela incrível. Ela tem um programa aqui também na TVI, ela vai falar um pouquinho mais, que eu estou participando com ela de um quadro de transformação, que tem sido incrível, não tem transformado só as mulheres, tem transformado a forma como a gente é como profissional também. Então, quem está aqui comigo hoje é a doutora Daiane Oliveira, mas assim, eu falo doutora, assim, respeito doutora, mas eu falo, é a Dai, é minha amiga, então, assim, Dai, obrigada por você ter vindo, né? Por você ter topado participar. Obrigada por ter me convidado para estar nesse projeto junto com você. A gente tem muito o que falar hoje com essa Hoje mulherada. temos. Gente, primeiramente, uma boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, né, nesse podcast, para falar de um assunto tão importante, um assunto que eu sou apaixonada, que é sobre transformações. E, Ana, é um enorme prazer, tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também vão olhar de uma forma diferente para si e para o próximo, que eu falo que quando a gente carrega um dom, a gente carrega algo de especial, não pode ficar só com a gente não pode reter, né? Exatamente. A gente precisa dar para o mundo aquilo que a gente é boa. E eu gosto de falar que não adianta você ter coisas valiosas se tá no fundo do mar, né? É preciso trazer para fora, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E é uma honra ter você também no quadro, né, de transformação que a gente está fazendo. E como você disse no início, né, não só as mulheres estão sendo transformadas, nós estamos tendo também transformação. Estamos ali trazendo outras ideias para agregar, né, para a nossa cidade de Petrópolis, depois para o estado do Rio de Janeiro, e assim vai indo, porque a gente não pensa pequeno. A gente fala que a gente precisa realmente trazer muita consciência, mas alcançar o máximo de pessoas possíveis. E é muito bom, porque às vezes a gente acha que a gente tem muito pouco para o outro, para transbordar no outro, né? E como a gente aprende, até com aquela pessoa que acha que não tem nada para ensinar. Então, isso que é o gostoso, né? Não é o quanto a gente sabe daquilo que a gente domina, daquilo que a gente estudou, mas às vezes é o pouco, porque às vezes é o pouco que faz virar uma chave que transforma a vida de alguém, né? Então, acho que se as mulheres entendessem isso, Sim. que não é sobre competição, que não é sobre conhecimento, não é sobre eu sei mais e você sabe menos, mas é essa troca. E eu acho que isso está acontecendo, né? E por isso que está sendo tão gostoso, tão prazeroso fazer parte disso tudo. Eu queria que você se apresentasse, porque tem muita gente que pode estar assistindo, você já veio aqui, já tem um tempinho, pode não te conhecer, então eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Gente, boa noite, eu me chamo Daiane de Oliveira.
Eu tenho formação de psicanálise, hipnoterapeuta, psicoterapeuta, neurocientista e apaixonada por pessoa e desenvolvimento humano. Eu tenho um programa aqui chamado Espelho da Verdade e a minha maior paixão é realmente ver vidas sendo transformadas, trazer a essência, a sua identidade, falar sobre identidade e estar, né, em projetos assim que eu consiga trazer aquilo que mora dentro de mim, aquilo que faz o meu coração queimar, que eu falo que nada como a gente trabalhar com propósito, porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, não é um trabalho, começa a ser um amor, uma inspiração, você vai com mais leveza, e é isso que eu sou apaixonada, e assim sou eu, se me resume, né, e é isso. Assim, você dá para ver muito nitidamente que você é apaixonada por isso, né? E a tua felicidade quando você vê que realmente uma pessoa está evoluindo, está crescendo, está conseguindo lidar com os seus traumas e suas crenças, né? E que por mais que tenha, porque eu ouvi uma frase uma vez que eu uso ela, eu vou usá-la pro resto da minha vida, porque a gente sempre ouve muito assim, né? A gente tem que estar pronto para começar, você tem que estudar mais, você tem que se capacitar mais, em alguns momentos, claro, né? Mas tem uma frase que eu ouvi que é assim, a gente nunca tá curado por completo, a gente sempre vai ter uma feridinha, a gente tem uma ferida que cicatrizou, mas tá ali, mas se você tocar nela, ela tá dolorida. Então, assim, você não precisa estar pronto para transbordar na vida de alguém e você não precisa estar curado para curar, porque às vezes uma das dores que você já curou, você é capaz de curar o outro. Então, compartilhar isso é muito gostoso, porque tem coisas que às vezes eu ainda tô vivendo até o meu luto, mas tu tá no início do teu luto, né? E o luto não é sobre só morte, quando você Sim. passa qualquer problema. E quando a gente consegue fazer isso, é muito gostoso, é muito bom. Eu gosto de falar também, Ana, que tudo é essência. Cada um tem a sua essência. Quais são os processos que você já venceu, que de repente alguém ainda está passando e que você pode contribuir? E quando muitas das vezes a gente acha que não tem coisas grandiosas para fazer a diferença no mundo, a gente retém e guarda isso. Mas às vezes uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas que estão passando por aquilo dali, você vai encurtar o caminho, vai ter um atalho e essa pessoa vai falar assim, peraí, ela passou por isso, ela conseguiu vencer, então eu também consigo vencer. E aí quando você vê essa pessoa que você transformou, ela vai passar isso para outra pessoa e vai passando para outra pessoa e quando vê, multidões foram alcançadas. E hoje a gente vê na internet que as pessoas acham que pessoas que sabem mais ou tem um grande número de seguidores, grande número de visualizações, curtida, pessoas interagindo, né, um engajamento alto, essa é a pessoa que tem voz, essa é a pessoa que tem uma mensagem extraordinária. E aí você que tem uma mensagem ou algo que alguém precisa saber que você conseguiu vencer, que é um testemunho, você se sente pequena demais e aí você guarda pra você e fala, ninguém quer me ouvir, deixa isso pra lá. E aí quando você reteve, não trouxe pro mundo aquilo que é o seu perfume. Eu gosto de falar que Deus, ele deu uma essência pra cada uma. E essência, por mais que tenha várias, você é único, é insubstituível. Não existe pessoas que te substituam. Então, você que tá vendo a gente, né, nesse programa, né, Ana? Se você tem uma história, se você tem um testemunho, se você pode impactar o mundo, leve a sua mensagem para uma pessoa que está na sua vizinhança, uma pessoa no seu trabalho, uma pessoa no Uber. Eu gosto de falar que eu tô tirando minha carteira esse ano, que eu tô tomando vergonha, né? Mas os grandes testemunhos que eu dei, que eu pude contribuir, foi no Uber. Foi através de pessoas à minha volta, porque eu entendi que a mensagem é isso. É você trazer para o mundo aquilo que você é. E é exatamente isso. E quando a gente vê isso, a gente começa a transformar a vida de pessoas. E quando você vê, o mundo está cada vez melhor. E assim, é uma gota, né? Exato. A gente acha que tem que saber falar muito bonito, que tem que entender por completo uma ideia. E às vezes, num simples bate-papo, num café que você toma ali, de forma muito simples, você consegue virar a chave daquela pessoa. Você consegue, naquele momento, dar uma luz para ela, dar uma direção que às vezes ela não está conseguindo ver. Porque às vezes, quando a gente está muito envolvido na nossa vida, no nosso problema, na nossa circunstância, às vezes uma coisa que é tão óbvia, mas por que a Dai não viu isso e a gente não consegue? Porque a gente está muito focado, às vezes, só naquele problema ali. E às vezes vem alguém que fala, olha, eu vivi isso e eu fiz dessa forma e deu certo. Você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, acho que a gente tem que transbordar mais, não ter medo de falar, parar com essa coisa de comparação.
né? Isso que você falou foi muito importante, né? Essa questão da rede social, ela veio para ajudar muito, né? Acho que hoje as informações que a gente tem são incríveis, porque hoje você consegue estudar e aprender muita coisa sem gastar nada, às vezes, né? Com vídeos que você acompanha lá no Instagram. E assim, tem tanta informação e, ao mesmo tempo, as pessoas estão pegando essa informação e fazendo o que você falou, né? Tipo, eu vou olhar quem tem mais seguidor, quem tem mais curtida, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. E, às vezes, ele não vai te entregar nada que é o que realmente você precisa. Exato. Né? E esse quadro, assim, de transformação, já foram 3 mulheres, né? Então, esse mês vai ter mais uma, né? Você ainda não escolheu, né? Quem vai ser? Não, a gente vai fazer uma coisa bem bacana. A Ana ainda não sabe, mas a gente vai deixar vocês por dentro nos bastidores, né, Ana? Mas vai ser uma coisa bem gostosa para que a gente possa escolher uma mulher. Esse mês vai ser uma mulher porque a gente quer fazer uma coisa assim ainda mais especial. Como eu falei, o quadro vai ser para poder cada vez mais ir melhorando e assim a gente conseguir atender e unir essas mulheres para que elas possam ter ali um dia, não só um dia, mas marcado para toda a sua vida, para que ela possa, dentro da sua própria rotina, trazer a consciência de que eu sou importante, de que eu posso ter 1000 demandas, eu posso ter rótulos ali de mãe, de esposa, de filha, de irmã, mas eu sou uma mulher. Então a gente vai trazer isso para essas mulheres e eu tenho certeza que vai ser assim um dia especial tanto para elas quanto pra gente. E vai ser maravilhoso. E a gente fazendo tudo isso alinhado. Eu tenho certeza que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu tenho certeza que esse quadro não é da Daiane, não é do programa Espelho da Verdade. Eu gosto de sempre trazer isso. É do Senhor, tudo que eu faço, e eu acredito que a Ana também, eu consagro a Ele, eu sou uma ferramenta na mão dEle, onde Ele me dá o discernimento e eu tô aqui disponível. Eu sou aquela filha que fala assim, eis-me aqui, vambora. E assim, é muito bacana isso, porque a mulher, eu vou levantar sempre essa bandeira, eu vou falar sempre isso, quem já me conhece sabe, que a mulher, ela precisa entender, né, a mulher, o ser humano como um todo, que se a gente não se amar, a gente vai ser incapaz de transbordar o verdadeiro amor na vida do outro. Se a gente não se cuidar, se a gente não estiver bem com a gente, como que eu vou estar bem com você? Eu vou ser aquela mulher mal-humorada, aquela mulher que está sempre reclamando de alguma coisa, aquela mulher que só olha o defeito do marido, que só reclama que o filho deixa a toalha espalhada no chão, e ela nunca vai estar satisfeita, ela nunca vai conseguir, por exemplo, chegar em casa, ver a bagunça assim que o filho pode ter feito, mas ser grata porque ela tem o filho dela em casa. Quantas mães não têm mais os seus filhos? Então, a gente ter esse olhar de que a gente precisa se cuidar. Então, hoje eu tenho muito esse cuidado, e eu falo muito isso, né, para as mulheres que eu converso. Em vez de reclamar que seu filho largou uma toalha, passa a agradecer que ele está em casa. Em vez do seu marido que chega de repente tarde, chega cansado, exausto, mulher, para de reclamar do marido, conversa com ele, seja uma mulher sábia na sua casa. Ele tá chegando tarde, não tá legal, tem alguma coisa. Amor, vem cá, vamos conversar? Poxa, tem uma coisa aqui que eu queria muito te falar. Prepara uma janta gostosa para ele, mas agradece pelo seu marido. E eu falo isso porque eu sou uma mulher solo, né? Então eu tô há muitos anos sozinha. E quando vem uma amiga, uma pessoa que eu conheço reclamar do marido, eu falo, vem cá, vamos ter uma conversa, né? Porque nada é melhor do que isso. Então acho que a gente tem que começar a aproveitar mais, sabe? Cada coisa. Aproveitar os nossos filhos do nosso lado, aproveitar a casa do jeitinho que ela tá, do jeitinho que é, né? A vida, ela vai ficando mais leve. Quando a vida fica mais leve, a gente vai ficando mais leve, a vida vai ficando mais leve e as coisas começam a fluir pra gente de uma forma diferente. É verdade, disso tudo. Eu gosto de falar que tudo vem na formação da identidade. Quando você não sabe quem você é, quando você vive uma identidade fragmentada pela dor, a tendência é você só ir até onde você acredita que merece, até onde você acredita que é capaz e até onde você acredita que você é. Então, às vezes, você se coloca numa situação dessa de se deixar para depois, ou até mesmo de ficar mais em silêncio para evitar conflitos, ou até mesmo de não querer, de uma certa maneira, ter conflitos e fazer com que as pessoas, às vezes, falem, será que eu estou incomodando? Ou,
acho que eu não posso falar isso porque senão eu vou gerar algum conflito dentro de casa. E quando você começa a trazer tudo isso, é por causa de uma identidade de uma criança ferida que não pôde falar, né? Ficou isenta de expressar suas emoções. E quando muitas das vezes você tentou expressar suas emoções, você foi ali negligenciada, foi impedida. E você tende a crescer a ser essa criança. Então, você acaba querendo realmente evitar conflito, achar que você tem que dar conta de tudo, principalmente mulheres, né? A mulher tem esse lugar de que ela precisa dar conta de tudo, de 1000 coisas ao mesmo tempo, e que ela precisa ser perfeita. E ela se culpa, né, Dai? Porque o grande problema não é dar conta de tudo. Porque se você organizar, você dá. A gente Sim, dá conta. sim. O problema não é dar conta. O problema é quando você acha que cuidar de você é culpa. Você traz a culpa para você. Então, assim, eu não posso tirar 5 minutos para pegar uma simples xícara de café, parar na janela e sentir o vento. Eu não posso, porque eu tenho muita coisa para fazer. Meu dia está corrido. Mas aí você tem esse mesmo tempo para fazer, de repente, uma outra coisa, cuidar de alguém, que tá tudo bem cuidar de alguém também, mas a gente precisa entender que você precisa desse tempo para você. E aí vem a culpa, né? E a comparação, isso que você falou, se foi uma criança reprimida, você vai ser um adulto reprimido. Sim. E isso também entra muito no assunto de que quando você, às vezes, está nesse lugar de que você precisa o tempo todo mostrar valor, porque esse querer dar conta de tudo na verdade, querer mostrar um valor de que você é uma mulher que dá conta. Ser pertencente, né? Naquele espaço. Que você é uma mulher que dá conta de tudo, que consegue conciliar casa, filho, deixar tudo em ordem na sua vida. A mulher perfeita. Só que, na verdade, esse perfeccionismo ele existe só dentro da nossa cabeça. Porque quando você começa a analisar e começa a trazer consciência, tem essa consciência de lidar com as suas emoções, com seus pensamentos mais de forma consciente, você começa a olhar, peraí, eu tenho 1000 demandas, mas não vai me custar parar 1 minuto e tomar um chá. Não vai me custar 1 minuto, às vezes, tomar um banho mais demorado. Por quê? A louça, ela vai continuar lá. A vida, ela vai passar. E aí, o que eu fiz pra mim? E exatamente, infelizmente, existem pessoas que só conseguem olhar isso, o quanto a vida acelerou demais, você acelerou demais, não teve tempo de se amar e se cuidar. E quando o corpo começa a cobrar, através de doenças, através de doenças psicossomáticas, você é obrigada a parar. E aí você começa a trazer a sua memória. Poxa, eu poderia ter vivido mais. O arrependimento. Eu poderia ter feito coisas que antes eu não fazia, mas agora eu fui totalmente obrigada a parar. E aí o seu corpo já está debilitado, a sua mente, o seu psicológico, porque eu gosto de falar que é uma esfera, né, Ana? Se o meu emocional não tá legal, o meu corpo físico acaba pagando o preço, o meu espiritual, ou vice-versa, sempre vai ter o desalinhamento. E aí, quando você tem esse desalinhamento, você não consegue. Eu tô doente, você não consegue ter um psicológico maravilhoso. Essa correria, eu acho muito interessante um filme, acredito que você já deva ter assistido, que chama Clique, com a Adam Sandler, que é do controle remoto. Não, esse eu não assisti. Ele tem uma família, eu não vou falar tudo que pode. Gente, quem não assistiu, assiste. É que nem o Divertidamente, que parece bobo, mas se você entender a mensagem que tá ali. E o Clique é um filme assim. Ele tem uma família linda, filhos lindos, uma esposa linda, um trabalho que ele ama, tudo. Sabe aquela vida que você olha e tá tudo bem? Uhum. Só que ele é muito acelerado. E aí dá um controle para ele em um determinado lugar. E ele começa a acelerar a vida dele. Então, por exemplo, ele tá na cozinha conversando com a mulher. Então ele fala assim, isso aqui, Tum, acelera. E ele começou a acelerar a vida dele. E aí, depois mostra ele já no final da vida. E olhando assim, o que eu fiz na minha vida? E de tanto acelerar. E assim, esse filme eu acho que ele é muito pertinente para o que a gente tem vivido hoje, porque a maioria das mulheres é assim, o que você vai fazer? Eu tô muito na correria hoje. Tá tudo muito corrido. Mas se a gente sentar e olhar a nossa agenda, a gente vai ver que tem muito horário. A gente vai ver que a gente está pegando o nosso Instagram e que a gente está perdendo 2, 3 horas ali. Numa resposta que você vai dar no WhatsApp, quando você vê, você foi pro Instagram, e aí você foi pro TikTok, aí você abriu não sei o quê, e aí você fala, caramba, eu tô atrasada, porque quando você vê, você perdeu 2 horas aqui. Então, essa correria que a gente está vivendo hoje, eu não sei, até quero ver a tua opinião, né, em relação a isso, mas eu creio que seja muito, assim, do excesso de informação que hoje a gente tem, que existe um lado muito bom, que a gente tem acesso a muita coisa que tá fazendo a gente crescer muito, mas tem o lado de perder o tempo onde a gente não devia, de você entrar para assistir um vídeo que de repente é muito legal, mas quando você vê, você tá ali 2 horas e você tá atrasado, e aí eu tô na correria.
Você acha que isso realmente está acontecendo porque as pessoas não estão conseguindo ter essa gestão de tempo, né? Ou se realmente está acontecendo algo a mais aí? Porque a frase que eu mais ouço é essa: não posso porque estou na correria essa semana. Deixa para semana que vem. Não, ou é só comigo isso? Acho que não. Eu acredito que a falta de gestão do tempo tem impedido as pessoas de aproveitar o dia. Existem pessoas que falam assim, eu preciso de 24 horas. Não, você não precisa de 24 horas. Você precisa do tempo suficiente de você administrar a sua agenda, administrar as demandas que você tem durante aquele dia. Existem pessoas, às vezes, Ana, principalmente no meu consultório, eu vejo pacientes que chegam com a rotina, um caos, que fala assim, Daiane, eu tô até com ansiedade, porque eu quero malhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer... Quando eu começo a ver a agenda dessa pessoa, eu falo, tá, mas isso aqui tem necessidade de ser nesse dia? Não, pode ser no outro. Às vezes a pessoa quer dar super produção, quer mostrar ali produtividade em um dia só. Sendo que pode ser realmente dividido durante a semana. E quando você vê, você vai ter mais tempo de qualidade, você vai ter gerenciamento sobre o seu tempo e vai ter aquele respiro de falar, hoje eu tô tranquila. E a pessoa precisa ter isso em mente, Ana. Eu preciso o quê? Eu falo que tudo é prioridade. Se algo é prioridade pra você, você vai fazer e dar um jeito de você fazer aquilo que você se comprometeu. Então, eu acho que as pessoas hoje estão com falta de comprometimento, falta de prioridade, falta de gestão de tempo e também perdendo tempo com aquilo que dá até mesmo uma falsa recompensa. Porque às vezes a pessoa tá vivendo... A sociedade momentânea que dá esses vídeos, né? De Exato. alegria, de... Eu acredito também que as pessoas, Ana, às vezes ela tá vivendo uma vida que ela tá tão frustrada que a internet é meio que uma falsa recompensa, porque libera, né, serotonina, oxitocina, mesmo que seja curta, mas ela libera, e a pessoa tem essa recompensa ali, então o cérebro, ele começa a ficar viciado naquilo dali. E às vezes, se tu tá numa vida frustrada, é muito mais fácil você ficar 2 horas, 3 horas no Instagram, ou vendo informações ali que vão alimentar o seu ego, alimentar o seu eu, do que você, às vezes, tem que parar e olhar a sua realidade e ver, poxa, a minha vida... É frustrante. E um exemplo muito disso é assim, quando a tua saúde está ok, tranquilo. Aí você vai no médico e ele fala assim, teu colesterol tá alto, se você não mudar vai acontecer isso, ou qualquer outra coisa. Teu açúcar tá alto, você tem que mudar isso aqui. Você fica o tempo inteiro, mas eu como isso porque eu não tenho tempo, porque não dá, porque o que eu faço para eu tenho que fazer para todo mundo. Aí tem. Só que quando vem algo que ameaça a tua vida, tu vai lá e tu corre atrás e tu arruma tempo. Exato. Se o médico falar para você, ou você faz atividade física, você vai morrer. Porque a atividade física ela é essencial para todo mundo. Não é assim, você precisa comer. Não é eu quero, gente. Mulher, então, que passou dos seus 40, não é assim, eu não gosto de fazer musculação. Adulto faz o que precisa e não o que quer fazer. Criança tem essa possibilidade de dar uma escolhidinha. Mas a gente, quando chega na nossa vida adulta, não é o que a gente gosta de fazer só, é o que a gente precisa fazer. Então, às vezes, as pessoas assim, não tenho tempo de fazer uma atividade física, não tenho dinheiro para ir para uma academia. Tô dando esse exemplo assim, né, que é cuidar da saúde. Mas caminhar é de graça. Então, qual é o que te impede? Mas aí eu não tenho tempo. Mas você não tem tempo porque quando você começa a questionar, que nem você falou do teu paciente, né? E você começa a ver que realmente a pessoa podia fazer. E não faz, porque assim, aí quando vem a urgência, que aí é o problema, né? Que o médico fala, ou você faz, ou você vai ficar doente, ou você corre de morrer. Aí a pessoa vai lá e corre atrás de prejuízo. Porque aí faz. Então é prioridade. Então é comprometimento, é prioridade. Eu falo muito isso. Às vezes eu falo, gente, será que eu tô sendo chata? Mas hoje tu me confirmou que realmente é isso que tá acontecendo. Eu gosto de falar também, Ana, que as pessoas hoje, elas querem mostrar superprodução pra quem? Pra que a gente quer correr tanto? Esses dias eu tava acelerada com algumas coisas, saindo um pouco da minha rotina, porque eu comecei a administrar o meu tempo, só que eu meio que via esses espaços, a gente precisa sempre se observar. A gente precisa sempre o tempo todo estar olhando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos de forma consciente. E eu vi que tava com muito espaço, falei, não, dá pra encaixar isso aqui, dá pra encaixar aquilo dali. Quando eu vi, eu estava voltando pro meu velho eu, para tentar me sobrecarregar e mostrar mais serviços, porque a mulher tem disso. Principalmente mulheres que viram a mãe o tempo todo em ação, o tempo todo ali, mostrando superprodução, dando conta de tudo, não parando para descansar. Essa criança, ela tende a olhar que isso é ser mulher, isso é ser reconhecida, isso é mostrar o seu valor. Então, ela tende a o quê?
A criança, ela tem um neurônio espelho, ela entende de quê? Mulher precisa ser assim como a minha mãe, como eu estou vendo ela agir. Só que a sua mãe, você não viu os momentos que ela acabou, né, se negligenciando, adoecendo, chorando, né? Tendo ali a parte ruim de ser assim, dessa pessoa que fica o tempo todo em ação. Porque nós nascemos para ser super produtivas, a gente tem essa facilidade de ser multitarefas, a mulher tem esse privilégio, mas, porém, não se sobrecarregar. Porque acontece, Ana, que as mulheres, além dessas demandas que a gente tem de ter essa facilidade de 1000 tarefas, a gente quer agregar papéis que não são nossos. Que às vezes é o papel de um homem, às vezes é um papel que realmente não é para a mulher conciliar. Aí tu imagina essa mulher que fica acelerada com o seu cotidiano e ainda quer agregar essa responsabilidade que não é dela. O que acaba acontecendo? O corpo explode. Nós não temos estruturas para isso. O nosso corpo não tem estrutura para isso. E é onde você vê muita mulher com burnout, ansiedade generalizada, entrando em depressão, e assim vai indo, porque é uma soma disso tudo que você ficou em silêncio, que você não consegue perceber, né? Que todo dia, eu falo que todo dia é um dia que você vai colocando um entulhozinho ali. Você vai colocando, vai se deixando para depois, vai ficando em silêncio, ou deixa aquilo dali virar uma bola de neve. Quando você vê, durante um mês, imagina quanto entulho já não tem ali. Aí passa 2 meses, 3 meses, 1 ano. Aí vem a bomba quando estoura, né? Então, que a gente possamos hoje realmente olhar pra gente hoje. Eu falo que as pessoas vivem muito pensando no amanhã. No amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, e esquece de viver o agora. E assim, é muito normal, né? A pessoa já inicia o mês assim, nossa, esse mês tá muito corrido pra mim. Esse mês, aí tu já tá declarando sobre a tua vida algo que você nem sabe como vai ser. E eu ouvi algo muito interessante. A mulher, ela se culpa muito, né? Ela precisa mostrar trabalho. Então, ela acha que ela tem que ser perfeita. Primeiro que perfeita a gente nunca vai ser. Exato. Então, ela acha que assim, eu tô falando de experiência própria, que eu já fui muito assim. Ela acha que tem que ser a mulher perfeita, ser a esposa perfeita. Então, o marido tem que chegar, tem que estar tudo impecável, não pode ter nada fora do lugar. Ela também acha que a criança pequena que espalha brinquedo, porque criança, graças a Deus que é saudável, espalha brinquedo, que tem que estar tudo organizado, que não pode exigir em determinado momento que tem uma bagunça ali. Ela acha que ela tem que ser perfeita, que aí assim, se ela está um pouquinho acima do peso, ela começa a se desvalorizar, porque ela acha que ela também tem que ser perfeita, igual aquela mulher que está lotada de filtro no Instagram, que você nem sabe de verdade como é a vida daquela pessoa, mas ela acha que tem que ser assim. Então, ela acha que tem que ser perfeita em todos os lugares. O que eu entendi? Eu tenho uma veia empreendedora. Então, eu não sou obrigada a ser perfeita na minha casa como dona de casa, e tá tudo bem por isso. E eu me culpei por muito tempo, assim, por não gostar. Minha casa tá, dentro do possível, sempre organizada. Só que eu não sou aquele tipo de mulher que, se eu tiver que escolher entre uma louça para lavar e uma pessoa que eu posso transbordar na vida dela, eu não tenho dúvida que eu vou escolher a pessoa. E eu ouvi sobre isso, sabe? Que a gente não precisa ser boa em tudo. Que tem mulher que nasceu para ser do lar, que ela nasceu para cuidar, que ela nasceu para estar ali, de arrumar a casa, e tá tudo bem. Tem mulher que nasceu para curar, para transformar a vida do outro. E, de repente, você não vai conseguir deixar a tua casa tão impecável, e tá tudo bem por isso. Sabe? E isso foi tão libertador para mim. E hoje ver o meu filho, que está com 17 anos, ver o homem que ele está se tornando, mesmo eu não sendo aquela mulher tão presente no lar, de estar com a casa sempre impecável, o almoço sempre no mesmo horário, o café sempre no mesmo horário. E isso é tão gostoso de ver e de entender que, assim, tá tudo bem. Eu não sou a mulher perfeita no lar, mas eu trabalho com outras coisas, e isso me dá um valor. É por isso que quando a gente entende a nossa identidade, é muito bom. Porque aí a gente não se culpa e a gente não se frustra com aquilo que a gente não consegue fazer, com aquilo que não está dentro do nosso domínio. É igual eu falo, identidade, ela é o caminho de tudo. Hoje, se uma pessoa chega para mim e fala assim, doutora, o que eu faço para mudar o caminho? Eu falaria identidade. O que você acredita sobre você? O que você acredita que você merece? O que você acredita que você é capaz? Isso tudo vai dizer o seu destino. Porque se você tiver uma identidade, como eu falei no início, fragmentada pela dor, você vai aceitar menos do que merece, você nunca vai se sentir suficiente, nunca vai se sentir capaz, e também você nunca vai reconhecer a sua essência. E se você não reconhece a sua essência, você nunca vai conseguir se dar valor. E você não se dando valor, você não vai conseguir se cuidar,
se amar. Porque eu falo que quando você realmente sabe que você é uma pessoa que merece essa atenção, merece essa prioridade, você não deixa mais com que o exercício físico, uma alimentação saudável, ou até mesmo um autocuidado seja um esforço, uma resistência. Isso começa a ser algo normal na sua rotina, porque você começou a se priorizar, você começou a se valorizar, e isso começa a ser algo natural que você faz, e você fala assim, eu não vivo sem isso, porque você tá com uma identidade de quem você é. Agora, quando você não tá com essa identidade, é claro que você vai priorizar olhar o problema do outro, resolver o problema de todo mundo. Eu falo que as pessoas estão sempre querendo controlar o emocional de todo mundo. Será que fulano tá bem? E aí quer entrar em, às vezes, conflitos que nem são delas. Por quê? Aí você olha pra essa pessoa não tá bem nem com ela mesma. E eu falo, Ana, que as pessoas nunca devem dar aquilo que não tá transbordando na sua vida. Porque se não tá transbordando na minha vida, como que eu vou dar pro outro aquilo que não tô transbordante? Não tem como. Eu acabo tirando de mim aquele pouquinho que eu ainda tenho e coloco no outro. E quando você vê seu emocional tá abalado, sua saúde tá um caos, a sua casa tá um caos, a sua vida tá um caos, e aí você fala, aonde foi que eu me perdi? E aí são nesses pequenos detalhezinhos que eu falei do dia a dia. Hoje eu me negligencio, hoje eu me traio, hoje eu não me valorizo, hoje eu não me permito, hoje eu deixei alguém me diminuir, hoje eu não me posicionei, hoje eu fiquei em silêncio. E aí esse mutante de coisa já fazendo essa soma quando você virou uma bagunça. Você falou algo que me chamou a atenção para outra coisa. A gente tá falando também muito assim da união de mulheres, Sim, né? sim. Que às vezes assim, quando você a gente ouve falar muito, né, que as mulheres têm que ser unidas, só que na vida real, Não a gente vê acontece. que por muitas vezes é a mulher puxando o tapete de outra, porque você olha na rede social, é mulher falando mal de outra mulher. Que por mais que não seja o que você de repente achou que deveria fazer, tipo, você adorou teu cabelo. Eu achei que podia ser diferente, o problema é meu. Tu tá Exato. feliz assim? O Exato. problema é teu. Eu não tenho que ir lá na rede social te esculachar, porque eu achei que tinha que ser. Não, o problema é teu, o cabelo é teu, a vida é tua. Mas assim, as mulheres elas fazem muito isso. Se você for olhar um post de uma mulher hoje na rede social, quem tá acabando com aquela mulher não é o homem. Então a mulher ela faz para outra mulher. Quando tem essa crise de identidade, aí eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso, que às vezes assim, a mulher, principalmente empreendedora, ela precisa estar no meio de network. Ela precisa estar entre mulheres que vão trocar serviço, vão conhecer o que eu faço, conhecer o que você faz, e aí uma vai indicar a outra e isso vai crescendo. Tem algumas mulheres que às vezes você tá ali no mesmo momento, você tá ali naquele encontro de network, mas além dela não conseguir aproveitar aquilo, ela ainda tem a capacidade de começar a minar a outra, de começar a tirar, tipo, vamos colocar fulana, porque eu acho que não, isso aqui não é legal. E aí começa. Isso pode ser um problema na identidade da pessoa, essa mulher que tem dificuldade de ver que é assim. Tá tudo bem, a Daiane que é minha amiga, que a gente senta, que a gente chora, que a gente ri, que a gente brinca. A Daiane é uma doutora competente, que tem um potencial incrível. Aí tem outras pessoas no nosso quadro. A Débora, que é uma super cabeleireira. E assim, eu respeito o trabalho da Débora, a pessoa que a Débora é. Não me comparo a ela, porque ela tem uma identidade, eu tenho a minha, eu tenho um trabalho, ela tem o dela. E aí, assim, você acha que essa comparação, essa coisa da crise da identidade da pessoa, pode prejudicar ela de entender que a gente não tá para competir e ela se sentir ou inferior, ou às vezes aquela mulher que quer mostrar que sabe demais, porque tem um extremo, né, Dai? Sim. Tem aquela que chega, que observa, que se você chegar para conversar, ela troca e tá tudo bem. Aí tem aquela que fica no canto, que aí vai dar uma alfinetada na outra. Nossa, exibida ela. Tu já passou por isso? Sim, Tu sim. sabe, a gente sabe que isso acontece. E tem a outra que de repente é o extremo, que quer ser o centro das atenções. A gente sabe que tem o perfil comportamental de cada uma e que influencia, Sim. lógico. Mas tu acha que essa mulher que tem essa dificuldade de lidar com grupos, de entender que ela tá ali para somar e não para cortar, dividir, seja lá o que for, isso pode ser crise na identidade dela? Isso é com certeza crise na identidade e ferida da humilhação. Foi uma criança que quando ela tentou se socializar, ela foi humilhada, não soube e não conseguiu se destacar em algum momento da sua vida. E o que acaba acontecendo? O nosso cérebro, ele tende, quando você passa por um período pós-traumático, ele acaba trazendo o quê? Nós precisamos evitar isso. Se nós precisamos evitar, a pessoa cresce, vira um adulto o tempo todo de que antes que alguém me humilhe ou que eu não tenha destaque, eu vou me prevalecer
fortalecer, eu vou fazer algo à minha volta para que eu consiga, de fato, estar nesse lugar. Então, é um cérebro realmente que tem uma ferida ali que o tempo todo quer evitar a humilhação, quer evitar a rejeição. Então, antes que alguém faça comigo, eu faço primeiro. E aí a pessoa tem esse tipo de comportamento. E ela só tem esse tipo de comportamento quando ela vê a capacidade do outro ou do ambiente de que realmente ela vai se sentir diminuída. Então, para não se sentir diminuída, ela sempre vai querer fazer algo para diminuir quem está em destaque, para que ela vire, de uma certa maneira, o destaque. Seja fazendo picuinha ou alguma coisa. Ou criticando. Exato. Por quê? Ela vai, querendo ou não, chamar atenção para ela. Às vezes não é no potencial daquela pessoa que está destacando, mas vai ser para alguma coisa. Às vezes é picuinha. Ela não vai ser boa no conhecimento, mas vai ser boa em chamar as pessoas para fazer fofoca. Ou seja, ela conseguiu, de uma certa maneira, algum destaque em alguma coisa. Porque é uma criança tentando lidar com uma ferida de humilhação, uma ferida de invalidação, uma ferida de inferioridade, uma ferida de humilhação. Então, é muito importante que a gente realmente entenda a nossa identidade para não ficar com essa identidade fragmentada. E eu gosto de falar, Ana, que hoje, boa parte das pessoas adultas, elas vivem a sua criança ferida o tempo todo. E as pessoas acreditam que isso é coisa... isso não existe. Aquilo que eu passei na minha infância, já superei. Sou forte, graças a Deus. Ainda tem gente que fala assim, graças a Deus eu passei, porque se eu não passasse, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, tá? Aí quando você vai olhar a vida dessa pessoa, tá um caos, a pessoa não consegue conquistar nada, não consegue ter um bom emocional, não consegue ter equilíbrio, é uma pessoa estourada, é uma pessoa que não se sente realizada. Então, ou seja, foi bom? Foi bom. De repente, te ajudou em muitas coisas, porque às vezes a dor, ela faz a gente construir muitas coisas, mas ao mesmo tempo, ela também tem uma balança. Eu gosto de falar que a vida tem uma balança. Ela também traz coisas ruins que a gente precisa olhar com carinho. Porque tem uma frase de um livro que fala assim, a infância é uma terra que nós pisamos todos os dias. E isso é muito real. É o tempo todo a gente tendo estímulos que nos faz lembrar do que tá aqui, que a gente não sabe. E aí o seu comportamento é automático. E quando você olha a sua identidade, começa a tirar essa identidade fragmentada e ressignifica o que aconteceu com você, você, por mais que seja essa pessoa que às vezes não consegue se sentir pertencente ao lugar, porque alguém às vezes está se destacando mais, e tá tudo bem, porque cada um tem a sua essência, ou você às vezes não tá se sentindo tão confortável como você colocou expectativa, as pessoas precisam entender isso também. Às vezes as pessoas se frustram, Ana, porque ela gera uma expectativa na mente dela e acredita que as pessoas, o ambiente, ou o marido, ou os filhos, tem que adivinhar o que tá aqui na minha expectativa que eu criei. E aí, quando isso não acontece, eu acabo descontando nas pessoas à minha volta, no ambiente à minha volta. É igual você falou lá do ambiente. Aí, vai para um ambiente e começa a falar mal do ambiente. Porque ela colocou uma expectativa na cabeça dela de como seria, e a expectativa é minha. Não é do ambiente, não é das pessoas, não é do evento. E é a expectativa que eu coloquei, mas a minha expectativa é criada pela minha dor. Cada um enxerga o mundo pelas lentes daquilo que acredita. Então, se eu sou uma pessoa que estou em cacos, não me sinto realizada, não me sinto bem comigo mesmo, é lógico que eu vou para um evento, eu vou me conectar com pessoas, eu não vou conseguir absorver aquele ambiente. Porque tem uma parte do nosso cérebro que ele coloca realmente ali a atenção naquilo que a gente quer com foco. E se você não quer crescimento, você não vai olhar crescimento. Se você não vê ali que você tá ali para aprender, você não vai absorver conhecimento. Se você às vezes não olhar alguém que às vezes está maior que você como inspiração, você vai bloquear e você vai querer até se distanciar da pessoa, porque essa pessoa te gera um desconforto. Ela revela algo que você precisa tratar dentro de você. Então Deus, ele sempre vai colocar pessoas à nossa volta para tratar algo que a gente não conhece, para que a gente possa ser curado daquilo. E por isso que é tão importante esse processo de terapia mesmo, para a gente identificar isso dentro de nós. Porque eu fui uma criança, assim, muito humilhada. Eu tinha um perfil de liderança, mas eu não tinha essa noção, né? Então, eu não sabia o que era. Então, eu fui... Falavam da Ana Paula. Quem era a Ana Paula? A Ana é uma pessoa muito difícil. Eu ouvi isso dos meus pais, eu ouvia isso da família, porque eu era questionadora, porque eu queria além daquilo ali. E aí, por muito tempo, eu fui chamada como a pessoa difícil, né? Eu era difícil de lidar, mas porque eu questionava as coisas, eu queria entender o que estava acontecendo, né? E aí, eu lembro que faculdade, depois eu larguei faculdade, vai para outro trabalho.
E tinha a maioria das vezes eu me sentia sempre assim, não era as pessoas, mas era eu. Eu chegava no ambiente, eu me sentia humilhada, eu me sentia rejeitada, eu ficava no canto, eu não me enturmava. Mas por quê? Era o que eu vivi quando eu era criança e isso me trazia muita dor. E eu já adulta, sabe? E tinha isso em mim, né? Tipo, se a pessoa não me chamou é porque ela não gosta de mim. Aí você que começa a criar aquelas histórias na sua mente, né? Mas se a Dai não me chamou para tal lugar é porque ela não gosta de mim. O que que será? Aí começa aquela história na nossa mente. E isso por que eu tô trazendo isso aqui, gente? Você que tá aí em casa, né, assistindo. Porque tratar isso é libertador. É você tirar uma mochila cheia de pedra das tuas costas e você entender que você tem a sua própria identidade, que você é única. Eu não preciso competir com a Dai, eu não preciso competir com ninguém. A única pessoa que eu posso competir é comigo mesma, de querer crescer, de me desafiar como pessoa, como mulher, como tudo, né? Isso aqui eu posso mais, isso aqui eu tenho capacidade para ir além, isso aqui eu posso melhorar, nossa, isso aqui eu já melhorei. E saber elogiar também. Porque eu olho para a Ana Paula de um tempinho atrás e eu falo que eu estou em constante evolução. Quanta coisa eu já mudei desde que a gente se conheceu? Muita coisa, muita Muita. coisa. Evolução Não é? constante. Então, assim, é isso que a gente precisa buscar. Então, a gente tem que competir. Se tiver que escolher alguém para competir, compita com você. Exato. Tipo, eu vou competir comigo, eu vou ser melhor a cada dia. Se eu preciso estudar mais, eu vou estudar. Se eu não tô com disciplina de fazer alguma coisa, eu vou ter essa disciplina de fazer. É isso que a gente precisa entender. A gente não precisa competir com ninguém. E quando eu tirei esse peso, né, e você viveu uma situação comigo que eu me senti humilhada, rejeitada, e olha que eu já tava, só que tocou numa ferida muito forte minha. E eu fiquei muito mal naquele momento. Só que depois eu vi que eu falei, não é sobre mim, tá tudo bem. Não foi comigo a situação, não tinha relação comigo, porque não era dessa forma. E quando a gente começa a enxergar isso, que a gente vai num ambiente, se você não se sentir bem porque você tá com a tua identidade ok, e você fala, esse ambiente não é para mim. Obrigado pelo convite, você fica ali um tempinho, você vai embora, mas você vai embora leve. E não com aquele peso, tipo assim, eu não pertenço a esse lugar. Você disse uma coisa importante que eu acho que já é um grande caminho quando a pessoa consegue entender isso. Reconhecer assim, esse ambiente não é para mim, essa amizade não é para mim, essa conexão não é para mim. Isso é libertador quando você começa a entender isso, porque quando às vezes você quer toda hora tentar se encaixar, tentar fazer com que as pessoas à sua volta olhem você da forma como você gostaria que as pessoas vissem, você começa a fazer as coisas de um jeito muito pesado, começa a vir a sobrecarga, porque a tua expectativa tá tão grande nas pessoas, no que as pessoas vão achar de você, no que você tá mostrando para as pessoas, no seu valor, no que você é muito boa, que você acaba não vivendo a vida numa grande leveza. E você trouxe uma coisa muito importante que eu quero complementar, é sobre quando você começa a olhar para você, para sua história. E uma coisa que eu coloquei para minha vida, quando eu tento olhar alguém que é maior que eu, e eu começo a olhar com admiração, eu começo a olhar e falar assim, caraca, em que degrau da minha vida eu me encontro hoje? E aí eu olho lá atrás. Caraca, olha a evolução de tudo que eu vivi. É muito importante quando você vê isso, porque se você hoje realmente é uma pessoa que absorve redes sociais, ou até mesmo tá ali seguindo pessoas de inspiração, que fala aquilo que você fala, que você se conectou, mas ao mesmo tempo você só se alimenta daquilo, você começa também a perder sua identidade, porque você começa a olhar pra você, pro seu talento, pra sua história, pra sua vida, e começa a colocar na gaveta, porque você tá acompanhando pessoas que estão acima de você, e você começa a falar assim, eu nunca vou chegar ali, eu nunca vou conseguir, e aí você vai se diminuindo, quando vê você se frustrou, mudou de carreira, mudou de profissão, e tá sempre trocando, isso, né? E deixou a sua história. Só que eu comecei a fazer o quê? Esse exercício. Eu olho para minha história, eu olho os degraus que eu já subi, aonde eu estou, o que a pessoa que me inspira, qual foi o caminho que ela fez que eu ainda preciso fazer? E aí eu começo a observar a trajetória de vida lá atrás dessa pessoa, e aí começa a me dar combustível porque eu sei o caminho.
Porque, gente, eu gosto de falar que o que é nosso é nosso. E tá tudo bem. E você para de querer correr contra o tempo. O que é seu vai chegar pra você. E eu gosto de falar que Deus, ele é perfeito. Ele não fez ninguém pra concorrer. Existe um povo que vai seguir a Daiane, que a Daiane precisa trazer cura pra ele. Existe o povo que vai seguir a Ana, porque vai se conectar mais com o que a Ana vai falar. E existe povos que vai fazendo a mesma coisa. Porque Deus, ele não trouxe a gente para poder viver realmente nessa correria. Eu falo que a divisão, quem inventou foi o adversário. A inveja. Tudo foi ele que colocou no nosso coração, porque a gente está vivendo um mundo muito imediatista. O mundo que quer realmente ali, jogou a semente, eu já quero colher. Só que a gente sabe realmente que um solo, para realmente crescer e frutificar, é uma semente. Você joga uma semente todos os dias. E o que rega essa semente? É a tua constância. É a tua persistência. É o que você faz todos os dias que vai te levar para aquilo que você sonha. Só que existem pessoas, Ana, que ela joga semente, ela não tem constância, ela não tem ali comportamentos que vão fazer com que ela chegue nos sonhos, e ela quer que os sonhos se realizem. Ela quer que os projetos se concretizem. Ela quer ser vista da forma que ela nem tá regando todos os dias. Como que você vai colher um fruto que você não tá ali semeando? Impossível. Eu tive uma resposta, eu nem te falei, vou falar ao vivo hoje no programa. Eu nem cheguei a comentar isso com você. Às vezes a gente quer conversar mais, né? Tem horas que a gente não consegue. Mas eu eu passei por uma situação muito peculiar sexta e sábado, mas tem coisas, né, que depois eu vou te explicar. Enfim, que eu precisei, assim, fazer algo totalmente diferente para eu poder chegar onde eu queria, né, no que eu precisava sábado. E teve uma hora que eu comecei a conversar com Deus, né, e eu falei assim, Senhor, eu sei que eu já mudei tanto, eu sei que é nítido a minha evolução, eu sei que eu tô me esforçando, mas assim, o que tá acontecendo, né? E questionando algumas coisas, mas não de botar Deus na parede, não, mas assim, me questionando e perguntando para Deus, me alinha para onde o Senhor quer, o que tá faltando? E eu senti tão nítido, uma coisa, Deus me falar assim, que José, né, ele foi vendido pelos irmãos com 17 anos e ele chegou a governadores com 30 anos, né? Do caminho dele de estar ali protegido pelo pai, com a melhor roupa, com aquela túnica linda que o pai tinha dado, ao ponto de ser jogado no buraco, ser vendido como escravo, ser empregado do Potifar, governador lá que era da casa de Potifar, né? Deus foi entregando chaves, e aonde ele ia, José era muito próspero, na prosperidade que ele precisava naquele momento. Ele foi próspero como empregado de Potifar, ele foi próspero na prisão porque colocaram ele como carcereiro, né? E até que ele chegou a governador, mas mesmo aonde ele passava, ele era muito próspero. E aí foi muito nítido Deus me falando assim, em que lugar eu não te prosperei? Mesmo não sendo aquilo que você ainda quer e ainda eu vou te dar. Mas em que lugar eu não te prosperei? Isso para mim, Dai, foi tão forte, porque passou um filme na minha mente, porque tu sabe disso, eu me cobro muito em algumas coisas, né? E eu tô trabalhando isso em mim. Então eu nunca acho que é o suficiente. Eu nunca acho que eu dei o meu melhor. Eu sempre acho que eu podia dar um pouquinho. Porque foi uma criança muito criticada. Exatamente. E tu automaticamente se internaliza isso. E agora eu tô conseguindo quebrar isso, Amém. né? E quando eu ouvi isso para mim assim, foi tão forte que eu comecei a chorar. Porque eu comecei assim, passou aquele flash da minha vida, de onde Deus me tirou, da onde eu tô hoje, de quanta coisa Deus me fez prosperar, mas aí a gente quer o mais, né? A gente quer que chegar lá. Só que eu falei, realmente, se Deus tivesse me dado tudo aquilo que eu quero há um ano atrás, hoje talvez eu não teria mais. Então, quanto é importante aquele momento de você, porque foi um momento que eu tava ali entregue, né? Um momento que era comigo, que eu peguei o celular e eu fiz, agora não. É eu e o Senhor, e eu preciso conversar, né? E ter essa resposta foi assim, foi tão lindo isso, Dai. Foi uma experiência que eu passei tão linda. Eu gosto de falar, Ana, que essa experiência é a melhor de todas, e você trouxe uma coisa que é muito importante a gente falar. Existem dores que a gente passa, que essa dor não é para nos matar. Existem rejeições que você passa que não é para te atrasar. Existe caos que você passa, não é para bagunçar a tua vida, é porque às vezes é necessário para que você prospere naquilo. Eu gosto de falar, você trouxe a história de José, tem Davi, tem Naamã,
São situações que aconteceu ali na Bíblia. A Bíblia é um grande pilar que a gente precisa tirar para nossa própria vida e trazer para a gente. Existem coisas que acontecem que é para nos lapidar, nos entregar algo maior lá na frente. Eu passei pela rejeição, pela humilhação, as minhas dores que eu achava que ia me matar lá atrás. E que muitas das vezes eu julguei e critiquei Deus. Por que eu estava passando? Por que comigo? Que eu não era uma pessoa ruim, por que eu estava passando por aquilo? Hoje eu entendo que foi necessário eu passar para que hoje eu pudesse entender, saber, ter conhecimento, não só conhecimento acadêmico de formação, mas da própria pele do que uma pessoa passa. E aí hoje eu vejo lá atrás e eu falo assim, ainda bem que eu passei. Ainda bem que eu curei, ainda bem que eu posso ajudar pessoas aqui na frente que possam, às vezes, achar que não tem mais solução, mas eu falo, eu passei, você consegue. E eu tô aqui totalmente para quebrar muitos tabus de medicina e cada dia mais o Senhor tem me mostrado tudo isso. E quando eu olho para a história de José, mais ainda, se ele não tivesse sido vendido, ele não teria sido governador. Não. Se ele não tivesse sido vendido, ele não estaria no patamar que ele tivesse. História de Naamã, eu sempre falo de Naamã. As pessoas, por que você fala de Naamã e a mulher do fluxo de sangue? São duas passagens que marcou a minha alma. Eu falo que carimbou o meu coração. Porque Naamã, ele foi através de uma governanta, né, uma serva da família dele, que ele chegou até a cura. E ele fez mal para essa serva, porque ele matou os pais dela e levou ela para poder escravizar. Mas ela tinha chance de se vingar e fazer com que ele morresse com a lepra que ele estava, com a praga que ele estava. O que ela fez? Ela deu a cura. Ela realmente falou com ele quem poderia ajudar ele. E o que eu aprendo com isso, Ana? Muitas das vezes, Deus vai testar o nosso coração. Porque ele só pode entregar coisas pra gente sem a gente se desvaziar daquilo que é nosso, o nosso ego, o nosso achismo, ou até mesmo, não vou fazer pra fulano, ele me fez mal, não vou fazer pra Beltrano. Ou escolher quem você vai ajudar. É ali que ele testa o nosso coração. E quando você passa por esse orgulho, pelo ego, e você começa a olhar a pessoa com amor, da forma como Jesus olha a gente, da forma como Deus olha pra gente, a gente começa a deixar o ego de lado e você tem ação, como essa serva fez para Naamã. Deu a cura para ele, e antes de Naamã receber o milagre, Deus também esvaziou ele de todo o ego, de tudo aquilo que precisava ser tirado, para entender que não é da forma que ele queria, não era do jeito que ele estava, era do jeito que ele precisava estar para receber aquilo, para que a glória fosse de quem fosse a glória. E não, às vezes, até do servo que Deus usou para poder ajudar. Então, isso a gente precisa aprender, gente. Com Davi também foi a mesma coisa. Davi foi já rejeitado pela família e pelos irmãos, mas é ele que carregava o trono. Ele já tinha sido carimbado. Mas por quê? Se ele era uma pessoa que, ao ver na sociedade, né, de antigamente, ele não tinha nada de especial. Ele só era uma pessoa que ficava lá com as ovelhas no pasto. Só que uma coisa que eu tenho aqui para falar, Ana, nem sempre você acha que as pessoas estão olhando a sua avó e reconhecendo o seu valor. Mas quem precisa estar olhando as tuas ações e aquilo que você carrega, que é o seu coração, ele vai te levar ao patamar da altura do teu coração. Então, hoje eu entendo que Deus, ele entrega a gente de acordo com a altura do nosso coração, de acordo com aquilo que mora dentro da gente. Se dentro da gente revela ele, tem a essência dele, ele vai entregar mais pra gente, Ana, porque ele é o mais interessado de todos de nos fazer prosperar. Mas ele jamais vai entregar prosperidade ou os nossos sonhos realizados se a gente não esvaziar da gente, porque ele não quer transformar bênçãos em maldição. Ai, gente, 3 episódios daria? Acho que não. Acho que são vários assuntos. Acho que assim, a gente tinha que ter uma sequência, que não dá, só não dá, porque já tá acabando. Não tem Vamos como, falar, gente. então, só da parte da transformação, que é mais fácil. A gente tem 3 minutos. Então... Resumo da obra, gente. A gente tá trazendo essa transformação, né, amiga, para poder realmente trazer para as mulheres que elas são importantes, pra gente viver esse momento em mulheres, que eu falo que a amizade cura, esse momento de trocas, esse momento de transformação, de você se olhar com verdade. Não é sobre olhar uma maquiagem, não é sobre trocar uma roupa, fazer um cabelo, mas sobre esse momento que a gente tem, que é o dia inteiro incrível, né? Tenho certeza que vai ser maravilhoso, então acompanha a gente. Agora eu vou passar pra Ana, que é 3 minutos. Ó, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Acho que você tem que vir mais vezes, porque o nosso papo é muito gostoso e é muito bom falar sobre isso, né? E a gente
tem várias coisas em comum, né? Verdade. Então, assim, Deus realmente ele une propósitos, ele une pessoas que têm o mesmo objetivo, né? E eu acho que a gente tem o objetivo de estar ajudando pessoas, né? Cada uma da sua forma, mas ajudar pessoas a transbordar na vida do outro. Falo sempre com você que isso queima em mim, né? Às vezes até me incomoda, mas queima em mim essa parte. Então, assim, muito obrigada. Eu Quero te dar agradeço. parabéns pelo Obrigada. quadro, né? Vocês assistam às 18 horas, né? Isso. Acabou de acontecer, então volta lá e assiste, Isso. porque 18 horas, né? Inclusive, uma das meninas foi a entrevistada sua, então assiste, porque vale a pena. Acompanha, porque vai ter outra mulher e vai ser diferente nesse mês de Isso. fevereiro. Quero te agradecer o convite por estar fazendo parte disso tudo com você. Está sendo agradeço. muito gratificante para mim. Estou aprendendo muito com cada coisa. Hoje eu estou assim vivendo momentos de aprendizado completo, né? E assim, eu quero desejar na sua vida, né? Onde José passou, né? Ele teve prosperidade e Deus em cada um desses lugares entregou chaves de acesso a ele, né? E o que eu desejo na sua vida é que assim como Deus entregou a chave da casa de Potifar, a chave da prisão e a chave do celeiro que ele alimentou aquele povo, é o que eu desejo sobre a sua vida. Amém. Que Deus te entregue chaves, que você abra portas assim que você fala, meu Deus, aonde que eu tô indo, né? E que Amém. Deus possa te levar nesses Amém. lugares, assim, de forma poderosa, porque eu sei, assim, o coração que você tem, aonde você quer chegar, o que você quer entregar. Ai, gente, ela Então, me faz chorar. não, assim, mas é de verdade, eu desejo, assim, que aonde tuas mãos tocarem, você alcance pessoas que não choram, que eu vou chorar também, mas que Deus, assim, ele te entregue realmente chaves, assim, da onde você passar e que você realmente faça diferença na vida das pessoas. Amém. Então, assim, obrigada por você fazer parte da minha vida, que Deus continue te abençoando, usando, e que essas mãos aqui, ó, elas sejam muito abençoadas para tudo que tocar seja transformado. Amém. Tá? Então, assim, gente, o podcast é assim, ó, é com essa emoção aqui que a gente está encerrando. Aqui é vida real, né? Tem uma profissional lá, tem uma profissional aqui. Mas tem pessoas que compartilham do mesmo propósito, que são amigas. Então, assim, uma coisa que a gente quer deixar: não existe concorrência, exige transbordar na vida do outro. Então, é isso que eu faço no meu trabalho, que a Dai faz no dela, e que é essa lição que a gente quer deixar para vocês hoje, sabe? Transbordem na vida do outro. A gente não está aqui para competir. Então, fiquem com Deus. É uma semana aí abençoada. Que Deus também te entregue chaves que você nem pode imaginar. Que você tenha um mês de fevereiro extraordinário, né? E acredita, porque você pode, tá? Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Tchau, gente.